Emancipação dos filhos e seus efeitos. A emancipação é um instituto jurídico de grande relevância, pois confere a um indivíduo menor de idade a capacidade legal de agir como se fosse maior. Ou seja, passa a ser capaz de tomar decisões e realizar atos da vida civil sem a necessidade de autorização de seus pais ou responsáveis. Neste vídeo, exploraremos o conceito de emancipação, suas modalidades, requisitos, bem como os efeitos que ela provoca na vida do filho e da família. Além de abordar os aspectos legais, traremos exemplos e analogias que facilitam a compreensão desse processo, destacando seus impactos práticos no cotidiano de famílias e jovens que optam por esse caminho. O que é emancipação? A emancipação é o ato jurídico que confere ao menor de idade, normalmente, entre 16 e 18 anos, a plena capacidade civil. Isso significa que ele, antes considerado relativamente incapaz pela lei, passa a ter a mesma capacidade que uma pessoa maior de 18 anos para praticar atos da vida civil. Como, por exemplo, assinar contratos, comprar ou vender bens, e tomar decisões que anteriormente necessitariam da aprovação de um responsável legal. De acordo com o Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406, 2002. Uma pessoa é considerada plenamente capaz ao atingir a maioridade aos 18 anos. Antes dessa idade, os menores têm capacidade relativa, ou seja, podem realizar certos atos, mas com a supervisão e autorização dos pais ou tutores. No entanto, a emancipação antecipa esse status de maioridade. Exemplo: imagine uma jovem de 17 anos, Clara, que já possui um emprego e quer abrir seu próprio negócio. Se ela não for emancipada, precisará da assinatura e aprovação dos pais para qualquer contrato que envolva seu empreendimento. Com a emancipação, Clara pode assinar contratos e administrar sua empresa sem depender dessa autorização. A emancipação pode ocorrer de 3 formas principais, sendo elas: 1. Emancipação voluntária, concedida pelos pais ou responsáveis legais. 2. Emancipação judicial, concedida pelo juiz em casos específicos. 3. Emancipação legal, ocorre automaticamente em certas circunstâncias previstas na lei. Cada uma dessas modalidades possui requisitos específicos e gera efeitos diferenciados na vida do jovem e de sua família. Vamos detalhar cada uma delas a seguir. A emancipação voluntária ocorre quando os pais ou responsáveis legais decidem, de forma espontânea, emancipar seu filho. Para isso, é necessário que o menor tenha pelo menos 16 anos completos. Além disso, a emancipação deve ser registrada em cartório por meio de uma escritura pública, que é o documento oficial que confere a capacidade plena ao jovem. Neste caso, a decisão de emancipar o filho envolve o consenso entre os pais, ou o responsável, caso haja apenas um. Se os pais estiverem separados, é necessário que ambos concordem com a emancipação. No entanto, se um dos pais tiver a guarda unilateral, a decisão cabe exclusivamente a esse genitor. Exemplo: João tem 17 anos e deseja iniciar uma carreira como jogador de futebol em outro país. Como seus pais entendem que ele já tem maturidade suficiente, eles decidem emancipá-lo voluntariamente, permitindo que ele assine contratos de trabalho e viaje sem a necessidade de consentimento futuro. A emancipação judicial ocorre quando a emancipação é concedida por decisão de um juiz. Esse tipo de emancipação é solicitado, geralmente, em situações onde os pais não concordam ou não podem conceder a emancipação voluntária. A emancipação judicial é comum em casos em que o menor está sob tutela ou quando os pais são falecidos ou incapacitados. O juiz avaliará se o menor está apto para se emancipar com base em seu nível de maturidade, independência financeira e outros fatores que demonstrem sua capacidade de assumir a vida civil de forma autônoma. Para isso, o magistrado conta com o apoio de laudos psicossociais, depoimentos de testemunhas e outros elementos que possam confirmar a viabilidade da emancipação. A emancipação legal é aquela que ocorre automaticamente, por força de lei, quando o menor se enquadra em determinadas situações previstas no Código Civil. Não é necessário um ato formal para que a emancipação ocorra. Ela é automática nas seguintes hipóteses: um casamento. Ao contrair matrimônio, o menor é automaticamente emancipado. Vale lembrar que o casamento entre menores de 16 anos é proibido.
E para menores entre 16 e 18 anos, é necessária a autorização dos pais ou responsáveis. 2. Exercício de emprego público efetivo. Se o menor obtiver um emprego público que exija capacidade civil plena, ele será emancipado automaticamente para desempenhar suas funções. 3. Conclusão de curso superior. Caso o menor conclua um curso de nível superior antes dos 18 anos, ele será emancipado para que possa exercer sua profissão de forma plena. 4. Estabelecimento comercial ou civil. Se o menor abrir uma empresa, com autorização dos pais, ele também será considerado emancipado. Exemplo: Luísa tem 17 anos e acaba de se casar com seu namorado de 20 anos. Ao formalizar o casamento, ela automaticamente adquire a capacidade plena, podendo tomar decisões legais sem precisar de autorização dos pais, como assinar contratos de trabalho ou abrir uma conta bancária em seu nome. A emancipação tem efeitos diretos e significativos na vida do jovem e de sua família. Basicamente, o emancipado passa a ter a mesma capacidade jurídica que uma pessoa maior de idade, o que implica em várias mudanças em sua vida prática. O efeito mais evidente da emancipação é que o jovem adquire capacidade civil plena. Ou seja, pode praticar todos os atos da vida civil sem a necessidade de autorização dos pais ou responsáveis. Isso inclui assinar contratos de trabalho, compra ou venda de bens, casar-se sem o consentimento dos pais, administrar bens e recursos financeiros, responsabilizar-se juridicamente por seus atos, inclusive em casos de dívidas. Exemplo: Felipe, após ser emancipado aos 16 anos, decide comprar um carro com o dinheiro que economizou de seu trabalho. Antes da emancipação, ele precisaria da assinatura dos pais para realizar a compra. Agora, ele pode realizar a transação sozinho e assumir a responsabilidade pelo pagamento e pelos cuidados com o veículo. A emancipação também confere ao jovem a independência patrimonial. Isso significa que ele passa a ser responsável pela administração de seus próprios bens, podendo comprá-los, vendê-los ou geri-los sem a necessidade de autorização de seus pais. Além disso, qualquer rendimento ou patrimônio que o jovem adquirir a partir da emancipação será de sua inteira responsabilidade. Exemplo: Letícia foi emancipada aos 17 anos e abriu uma loja de roupas online. Todo o dinheiro que ela ganha com a loja é de sua responsabilidade. E ela pode decidir como gerenciar o negócio sem precisar de autorização dos pais. Outro efeito importante da emancipação é que o jovem passa a responder plenamente pelos seus atos, inclusive do ponto de vista penal. Embora no Brasil a maioridade penal seja adquirida aos 18 anos, a emancipação pode ter implicações em questões civis e administrativas, pois o jovem emancipado assume responsabilidades como qualquer outro adulto. Exemplo: caso um jovem emancipado contraia dívidas ou assine um contrato que não cumpra, ele será responsável por resolver a situação, inclusive judicialmente, sem que seus pais sejam envolvidos. Apesar de conferir ao jovem vários direitos e capacidades, a emancipação tem suas limitações. Existem atos da vida civil que o emancipado ainda não poderá realizar até atingir os 18 anos, como tirar a carteira de habilitação para dirigir, CNH, votar ou se candidatar a cargos políticos, consumir bebidas alcoólicas e outras substâncias restritas por idade. Essas limitações existem porque, embora a emancipação antecipe a capacidade civil, certas responsabilidades são vinculadas à maioridade legal, que só se atinge aos 18 anos. A decisão de emancipar um filho é um passo importante, e deve ser feita com cautela e reflexão. Muitas vezes, os jovens não têm plena compreensão das responsabilidades que a emancipação acarreta. Por isso, o papel dos pais, tutores e até do próprio judiciário é crucial para garantir que a emancipação seja realmente benéfica para o jovem. A emancipação deve ser uma ferramenta para dar mais liberdade e autonomia aos jovens que já demonstram maturidade suficiente, mas nunca deve ser usada como uma forma de se livrar das responsabilidades dos pais em relação aos filhos.